Então tem um pessoal da filosofia da mente ocidental, assim, e, né, moderna e tal, e são fisicalistas de forma geral, materialistas, né? E eles refutam a existência de um eu. E daí muita gente gosta, assim, pensa, estão bem próximos do budismo, será mesmo? Vamos entrar de novo nessa questão da teoria do conhecimento budista, voltar para essa coisa de relativo, convencional e ver como é que funciona esse problema aí específico. Então, não é a primeira vez na filosofia moderna, contemporânea, que se refuta a noção de eu, né? Começou com, provavelmente, David Hume. A gente pode dizer que o Heráclito, ou que algum grego lá, eles gostavam, mas não tinha nada muito específico com relação ao eu, né? Noção de indivíduo, tem gente que diz que até não nasceu como um argumento filosófico, ou como uma questão de um problema, né? Até a Idade Moderna, porque algumas pessoas falam da invenção do sujeito, né? Não existia sujeito antes. Mas isso é um papo de intelectual, né? Então, mas o David Hume, com certeza, ele fez uma refutação do eu, que é, em certos sentidos, compatível com a visão budista, assim. Algumas pessoas têm até uma teoria, eu posso linkar o artigo aí, que diz que a visão humeana desse assunto veio devido a um jesuíta que teve pelo Tibete e que ele teria ouvido falar de algumas doutrinas com que esse jesuíta teria entrado em contato. Ele morou muitos anos no Tibete, aprendeu tibetano, isso antes do Hume, né? Então, coisa antiga, assim. E o Hume tem uma refutação do eu. É uma coisa interessante, um detalhe curioso da filosofia, né, ocidental e tal. As pessoas gostam de falar sobre isso e o budismo. Isso foi antes do Schopenhauer, antes do budismo se tornar um objeto de estudo, de interesse por europeus, que aconteceu no século XIX, né? Começou a ser apropriado, né, pelos europeus colonialistas que entraram em contato. Assim, pô, isso aqui é interessante, esse pessoal, esses primitivos pensam essas coisas aqui na Ásia e tal, né? Então, mas mais recentemente, né, devido a algumas noções materialistas da filosofia da mente, então, o materialismo, né, o fisicalismo, o que eu estou usando como sinônimo, materialismo significa acreditar, é uma forma de monismo, que acredita que a única substância que existe é essa substância observável pelo que a gente chama de física, né? Então, que é uma ciência. Então, essa ciência estabelece mais ou menos os existentes. Curiosamente, não é esse o interesse da física, mas aí por uma rebaldeação vira metafísica, né? Vira uma ontologia monista, e a gente está dizendo que tem só uma substância, que é a substância observável por essa ciência, né? Então, isso é o que realmente existe. Né? Então, e daí o que existe? Daí a gente fala, bom, mas tem sentimentos, tem emoções, relações humanas e essas coisas todas, e elas são explicadas por determinismo fisicalista? Bom, em certo sentido sim, mas aí é complicado, aí surge uma magia aí, né? Eles não podem postular duas substâncias, então não tem uma substância mental ou espiritual que seja separada, como os cartesianos poderiam dizer, né? Então, tem uma substância que é o que a física descreve, que é determinista, ou até certo ponto determinista, pelo menos, porque tem uma aleatoriedade determinista, é uma coisa meio esquisita, assim, o quanto é aleatório, o quanto é determinista na visão... mas de toda forma é arbitrário. Ou seja, ou é determinado, e tu não tem como ter elementos como livre-arbítrio ou autodeterminação, né? Porque a determinação é feita por reações químicas no teu cérebro, assim por diante. Ou, né, é caótico, é aleatório, é indeterminado, então, mas é indeterminado de um jeito que não tem como exercer uma liberdade aí, porque também é tudo arbitrário. Então tem uma arbitrariedade, seja porque é tudo determinado, ou seja porque tudo é aleatório. Então essa é a crença contemporânea materialista. Dentro disso, daí, alguns filósofos da mente, eles propõem que a mente, né, o que a gente chama de mente, essa nossa experiência em primeira pessoa, ela é uma espécie de convenção, uma espécie de ilusão que surge como um processo emergente
do que acontece no nosso cérebro, quimicamente, eletricamente, assim por diante. Então essa é a crença prevalente na nossa cultura hegemônica, assim, a crença de pessoas educadas, é que a nossa experiência de primeira pessoa é produzida por reações químicas e físicas dentro do cérebro, das quais nós não temos conhecimento direto, imediato, na nossa vida, né? Então a gente está sendo levado por essas coisas acontecendo dentro da nossa cabeça e, e isso é o que nós realmente somos, porque isso é o que realmente existe. Essa experiência transitória que nós temos com base nisso, que a gente chama de nossa experiência de primeira pessoa, né, que é a nossa consciência, assim por diante. Isso é uma ilusão que surge com base nesse fenômeno primário, que é os fenômenos físicos e químicos que ocorrem no cérebro. Então a gente tem aí o budista olha, assim, um budista desavisado, madhyamaka meio fraco, assim, né? Eu tive uma discussão com uma pessoa sobre isso, que gerou até um artigo em inglês. E ele diz assim, bom, então, olha só, eles são monistas. Monistas quer dizer não dualistas. Matéria é uma substância não dual. Não tem duas substâncias, é uma substância só. Todas essas características da matéria, né, ter quarks, ter eletromagnetismo, forças e tal, tudo são propriedades dessa substância única. Então não tem dualismo. Dualismo teria que ter uma mente, né? Então é não dual. É que nem o budismo, ó. Não dual. É uma coisa que existe, uma matéria aí que existe. Não dual. Monismo, né? Se a pessoa é um pouquinho mais sofisticada, filosoficamente, ela vai ver que monismo e não dualismo não são a mesma coisa. Não dualismo em filosofia da mente, sim, porque o não dualismo na filosofia da mente quer dizer que não tem corpo e mente. Corpo seria uma substância, a mente seria outra substância. Então é dualismo, né, na filosofia da mente. Mas quando a gente fala não dualismo no budismo, a gente não está falando em corpo e mente. A gente não está falando apenas de observador e objeto. A gente está falando não dualismo não dualismo entre relativo e definitivo, né? Então é um pouco mais sutil, assim, né? A versão de não dualismo no budismo. Então não dá para dizer que monismo... E tem uma refutação do monismo no budismo. O budismo refuta várias formas de monismo. O idealismo, bom, o monismo materialista eles não tinham, quer dizer, tinham charvaks, mas eles não eram exatamente o que a gente é hoje em dia, assim, né? Mas eles, enquanto uma substância, a substância mental tinha precedência, né? Mas mesmo esse monismo de uma única substância mental, isso é refutado. É útil em certos pontos no Dharma, mas depois é refutado. Mas enfim, então o budista o desavisado, ele olha assim, é não dual esse negócio, né? Então é que profundo. Aí eles negam o eu. Por quê? Porque o eu é uma experiência, é igual à nossa experiência de primeira pessoa, o que no budismo não vai dizer, né? A gente não vai dizer que o eu é a nossa experiência de primeira pessoa. Nossa experiência de primeira pessoa é um dos aspectos que a gente chama de eu e que a gente usa para justificar a crença errônea num eu, é essa nossa consciência, né? O que a gente chama de... A palavra consciência, às vezes, ela tem outros sentidos, mas essa experiência de primeira pessoa, experiência de... né, meio que está atrás dos próprios olhos, assim, né? Então, operar meio que... como se tivesse alguém... uma coisa que está, né? Então, eles têm essa... Parece papo de louco, né? Mas, bom, esse pessoal do materialismo moderno, aí eles dizem que, bom, isso daí é um epifenômeno, né? Essa experiência de consciência, essa experiência de primeira pessoa. Então, epifenômeno quer dizer um fenômeno que surge com base nele, é meio falso, assim, é um quase fenômeno, assim, né? Então, é uma ilusão. Aí o pessoal que é desavisado da... Mas perfeito, é não dualista... E nega o eu. Tá fechado, fechou todas. Eles estão, Daniel Dennett, esse pessoal estão falando budismo. Isso daí é Dharma. Se a gente pensar dessa forma, se estabelecer a visão dessa forma, a gente vai produzir realização. Não! Qualquer professor budista que vai conversar sobre isso vai dizer, para aí, calma aí. Então, o que eles estão chamando de absoluto é um monismo que é refutado no budismo. Todas as formas de monismo são. Então, não que o budismo aceite dualismo também. O budismo também refuta o dualismo. Então, o budismo tem um problema com metafísica, tem um problema com ontologia. Ele não estabelece uma ontologia. Se estabelecer uma ontologia, tem um problema, né? Mas, particularmente, né, se a gente vai dizer que a consciência
ela é algo que é relativo, e o que é absoluto é a pedra, a madeira, o cérebro. Então a gente não está trabalhando em budismo mais, a gente está trabalhando com uma visão contemporânea hegemônica, assim. Por quê? E daí o budista tem argumento com isso, então não é uma coisa assim dada, assim, porque o budismo diz e tal, mas é que a pessoa precisa entender que o budismo diz, já começa do outro jeito, né? Mas esse outro jeito não é arbitrário, isso tem explicação também. Tem que explicar essas duas coisas. Então tem que prestar atenção, para aí, tem uma diferença. Por que tem uma diferença e por que tem uma justificação e tal, e assim por diante, né? Então, como eu estava falando antes, a nossa experiência imediata não é do nosso cérebro. A gente tem que ir num médico lá, pedir para ele fazer uma tomografia, daí a gente vê que, olha, realmente tem um cérebro, que tem umas coisas acontecendo aqui dentro e tal, papapá. Mas a gente não, a gente segue a nossa vida assim, mal e mal. Algumas vezes a gente não está nem tão corporificado, na verdade. Então, por exemplo, a gente lê um livro, se envolve com a trama, a gente não está muito no nosso corpo, né? A gente tem a experiência do sonho durante a noite, a gente joga videogame, eu já usei esse exemplo, né? Um exemplo de não eu, é que a gente consegue atribuir o corpo de um bonequinho na tela como sendo nós. Então a gente diz, o fulano lá, pega no meu braço lá, e o meu braço é o braço do bonequinho lá na tela, né? Então a gente tem essa plasticidade de trabalhar não localmente, né? O tempo todo a gente faz isso, o tempo todo a gente está menos até, é um tipo de prática, é retomar a corporificação. Porque a gente está tão fora da casinha, operando na ficção, operando na abstração, operando em várias outras coisas que não estão na nossa presença cotidiana, assim, né? Então, até uma coisa que se fala de filósofo, assim, filósofo e cientista, absent mindedness, assim, a pessoa tá viajando, né? A pessoa não tá, a pessoa está pensando lá no buraco negro e não sei o que, ela não está no corpo dela, né? O corpo dela, experiência de emoções que, né, aquela coisa passional latina, assim, isso daí não é muito bom para fazer ciência, assim, normalmente se pensa, né? Às vezes ela tem uma abstração gélida, assim, em algum lugar, né? Então, a nossa experiência de primeira pessoa, ela é mais imediata à experiência do cérebro e do mundo, como Descartes diria, inclusive, ela é mediada pelos sentidos, né? Então a gente pode ter ceticismo com o mundo externo, a gente não pode ter ceticismo, não quero ser cartesiano aqui, mas a gente não consegue ter ceticismo com a nossa experiência de primeira pessoa. Ela é mais imediatamente real do que qualquer outra coisa. E daí então chega um praticante do hinduísmo, ou sei lá, uma pessoa que gosta do eu, e diz, viu só, o budista então está afirmando o eu. Porque ele está afirmando a experiência de primeira pessoa. A experiência de primeira pessoa é o eu, né? Parece o eu. É uma das principais, a ruminação em torno da nossa experiência de primeira pessoa, é uma das principais razões pelas quais a gente estabelece essa crença no eu, né? Então, como é que pode isso? Daí agora o budista... Porque, olha só, esse pessoal moderno, eles refutam o eu dizendo que a consciência é um epifenômeno. Então, como ela não existe realmente, a consciência. Então, o eu, que é baseado na consciência, que é quase igual à consciência, assim, para esse pessoal, o eu que é quase igual à consciência, ele é inexistente. Então, parece budismo, né? E o budista vai dizer, não, mas a experiência de primeira pessoa é mais real que o mundo material, que parece material externo. Mas o pessoal acredita no eu, não é budista. Não, não é assim. Então, consciência e eu são duas coisas. O eu, então, como a gente estava falando em vários vídeos que a gente falou de eu, assim, quando eu tiver o meu corpo lá no necrotério, tiver o nome Eduardo, né? Então tem uma designação convencional, que é o meu nome, o meu RG, e né, eles põem no meu dedão lá no meu corpo, e meu corpo também, que eu dizia que era eu, Eduardo, né? Grandão, né? Aí lá, dando problema para eles para carregar o corpo para lá e para cá, né? Para botar será que cabe na geladeira do necrotério, né? Então eles estão tudo preocupados assim, com o Eduardo. O Eduardo, né? E eu estou operando lá, estou morto, não tenho consciência de primeira pessoa ali, mas eles estão me chamando, estão sabendo quem eu sou, né? Estão me enterrando, estão cremando, sei lá o que eles estão fazendo. E as pessoas não seguem acreditando. É o meu corpo, né? Então o corpo é outra base. Então, a gente tem a base do corpo, tem a base da consciência, tem várias outras, a profissão da pessoa e as qualificações, e tem várias coisas que a pessoa chama de eu. E né, quando a gente vai ler sobre o budismo, vai dizer que tem essa coisa dos agregados. Os agregados
Tem uma coisa formal dos agregados, a consciência, forma, nome, né? Essas 3 coisas eu falei agora, consciência, forma, nome, sensação, percepção. Então, mas agregado quer dizer esse montão de coisas que no conjunto tu coloca essa tag eu, né? Então, cada uma dessas coisas, elas têm algumas vezes, por exemplo, o nome não tem, mas, por exemplo, o nome é uma coisa puramente um rótulo, né? Mas o corpo, ele tem uma existência relativa, né? Então a gente separa o relativo do convencional. A consciência também tem uma existência relativa. Assim como o corpo, a consciência tem uma existência relativa. A existência relativa do corpo e da consciência não remetem ao eu, porque o eu é esse designador que a gente coloca sobre isso. E a gente estabelece sobre esse agrupado de coisas, essa designação, isso, em certo sentido, é arbitrário. Então, no sentido principal, no sentido que realmente importa, no sentido que vai nos fazer sofrer. Então, o budismo vai dizer, o eu não existe, o eu é uma pura designação convencional inválida, porque nós não somos nenhuma dessas coisas individualmente, nós não somos um agrupado dessas coisas, nós não somos uma combinação específica dessas coisas, ou um processo emergente que surge a partir da união dessas coisas. Isso daí eu recomendo, as pessoas que querem estudar a refutação de eu, tem esses elementos todos listados lá, e refutação de item por item disso, nas refutações de eu que tem na Madhyamaka, por exemplo. Então, você está pensando que o eu, né, o meu braço, então tem alguém que possui o braço, então o braço não sou eu, então corta o braço, o meu braço não está lá longe, não sou eu, né? Mas se me picam aqui, dizem, tu me picou, mas picou no braço. Não, mas tu picou no teu braço, o braço não é tu. Esse tipo de raciocínio é muito comum no Dharma, né? Então a gente chega à conclusão que o eu é um Papai Noel, o eu não existe, né? O eu não existe, não tem existência nenhuma. Mas a consciência, assim como o corpo, elas têm existência relativa. Aí, né, o pensador moderno aí, que vai dizer que o absoluto é o monismo materialista e o relativo, que é falso, é a consciência, ele vai dizer, não, mas para aí, não, tá tudo... não fecha com o budismo, né? O absoluto no budismo não é metafísico, não tem substância, nem mesmo monista, nem mesmo dualista. Ele é fora das descrições, né? O definitivo. Então, o definitivo não é estabelecível, né? Pela mente ordinária. E o relativo, ele é falso, mas ele é tudo que existe. Quando a gente usa a palavra existência, a gente está se referindo ao relativo. Então, a gente está tomando o relativo como algo falso, mas é relativamente existente. Por isso que a gente chama de relativo, não é porque é relativo do relativismo, é relativamente tem uma existência temporária, uma existência do jeito que a existência pode existir, interdependente, né? Não tem uma existência independente, assim por diante. Então, essas coisas todas comuns da nossa experiência. A materialidade... Bom, a gente pode inventar categorias, a gente pode abstrair categorias e olhar essas coisas. Esse processo de abstrair categorias e de usar os nomes e de falar das coisas, isso daí já é o convencional. No convencional, a gente pode ter o válido e o inválido, né? O que é o válido? O válido é quando o nome Eduardo está sobre o cadáver do Eduardo. Correto, não é Fábio, o nome do cadáver do Eduardo não está com outro nome. Então, se fosse o nome errado, RG errado, vai dar problema, né? Tem vários problemas que podem dar. O Eduardo está lá vivo andando, né? O Fábio está lá vivo andando, mas deram ele por morto por usar o corpo do Eduardo. Então, tem um certo tipo de problemas. É um convencional inválido, né? E o eu é um convencional inválido. Então, essa é a diferença. Isso daí eu só estou dizendo para a pessoa entender a utilidade, né? Então, por que a gente estuda essas coisas no budismo? Porque a crença no eu nos leva a sofrer. A crença no eu nos leva a sofrer, então a gente tem que entender o que é convencional, o que é relativo, o que é absoluto, o que é definitivo. Dentro disso, né, a gente tem essa crença hegemônica no materialismo, no monismo, no fisicalismo, né? E algumas vezes umas refutações de eu que não servem para o budismo, porque não são refutações do eu, são refutações da consciência, por exemplo. O budismo não refuta a consciência. Sem consciência não tem prática. Aí esse pessoal, né, eles têm uma sofisticação, eles não são charvaka com quem os budistas debateram. Então eles conseguem começar a definir uma certa base ética dentro
desses acontecimentos, dessas teorias e coisas que eles falam hoje em dia no materialismo fisicalista, coisa que na Índia antiga não tinha. Mas, mesmo assim, eles são objetos de refutação do Dharma. Assim. É importante entender isso. Assim. Tem mais coisa para falar sobre esse assunto de relativo, convencional, absoluto. Eu deixo assim, o cliffhanger, eu não sei como é que fala em português, que é para a pessoa ficar esperando o próximo episódio, porque tem dois tipos de relativo, tem o puro e impuro. Tem a experiência dos yogis e a experiência dos seres comuns. E daí isso que diferencia certos aspectos do Mahayana, do Vajrayana, da gente falar do relativo em termos impuros ou puros. Então ainda tem esse assunto aí sobre teoria do conhecimento. Aí é um tema enorme, muito grande, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira we coragem casam banane wa malu jingwe ne jerezi wan tenjin jaso esa peka jaba du tenjo chi om so chi jamen jabene jana sawa kun chatu je osa tare ba men jondo to de no ne jogi sa zunda tu tenjo chi chime ko ne pe ma samba wa sa sona jon tense no pa igar ju wan shu ju tu pe ko ko se je shin se sinda shin shu jing me tu ju tu pa nang wan chatu no tu pa tenor bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lund de le ta tu tenjo chi pe me jason pe me rezo je pe me dan la je ko se su wan pe ma chu je drama so jin do ni pe me lon je tu ju chi pe den ju wan ne jembo den ba yo ne pa dan den ba zin pe je bon nang ko se ja sen tenjo chi du sun san je go rin po shen gon da de wa je po ja pa che ko sa tu da pa sa so ade so jin je la tu so shin na sang we ba je jo wa dan san balon je du pa jin de lo ba ma hon ba ja go ru pe ma se de ken lo jo son le lo ja zan li sa son ja pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho